Então é isso. Boa noite a todos. Vamos iniciar nosso bate-papo aqui com a Beatriz Teles, da página Direito, com legenda. Semana passada nós não conseguimos concluir, mas essa semana com certeza vamos subir um pouquinho da advogada aí, que é sensacional. A legenda já chegou. Deixa eu me ajustar. Oiê! Muito boa noite, senhora Beatriz Teles Barbosa. Muito boa noite. Senhor poeta, hoje é dia dele, gente. Vamos dar parabéns para o Evandro, que hoje é o dia do poeta. Descobri no seu perfil. Muito obrigado, meu advogado. Hoje nós conseguimos, Vivi. Se Deus quiser, tô em casa, passei até um batom hoje, né? Hoje tá outro nível. Hoje está digna de neta, subir a neta da dona da IC. Nota 10. Exatamente. Deixa eu até vir para um lugar pra gente ficar melhor. Porque eu tô um pouquinho longe do modem por causa da bebê, mas eu acho que não vão ser problema, porque o apartamento a gente nunca teve problema de conexão. Opa! Tomara que não tenha. Então, antes de mais nada, por gentileza, se apresente novamente. Para quem perdeu aquela live e está chegando hoje, se apresente para o povo, por favor, e depois eu faço a minha apresentação. Eu tô estudando aqui a melhor luz enquanto eu vou me apresentando. Eu sou Beatriz Teles, advogada, mãe da Manuela, tenho 27 anos, sou prima do Evandro e tenho um perfil aqui no Instagram chamado Direito com Legenda, que basicamente é a forma que eu gosto de advogar e de fazer o direito, que é um direito legendado e acessível para todo mundo. É isso, essa sou eu. Então, na verdade, essa é a Beatriz Teles Barbosa, minha prima, advogada, estudante, formada, na verdade, na Faculdade Federal de Ouro Preto. Uma excelente advogada, tem muito conteúdo, tem muita coisa para nós falarmos hoje. E ela vai despejar um pouquinho do conhecimento dela sobre história, sobre mulher negra, sobre direito. E espero que agregue muito na vida de vocês. Antes de mais nada, boa noite para todo mundo aí, para nossa família que está presente, nossas tias, os nossos primos e amigos. Sejam todos bem-vindos. Aproveitem que hoje tem aula da Bia para vocês. Boa noite, gente. Então vamos lá. Bia, primeiro, como aquela live não ficou gravada, eu vou fazer algumas perguntas que eu fiz aquela vez para a gente chegar nos pontos principais, né? Que na verdade todos são principais, mas eu vou tentar dar uma pincelada naquilo que nós já falamos, tá? Ótimo. Então conte aí para todos que estão aqui assistindo como que primeiro, né? O porquê do direito e como que é ser uma estudante de direito numa faculdade federal enquanto mulher negra. Vamos lá. O porquê do direito, né? A gente conversou na outra live. Eu falei que, para mim, o direito veio de uma maneira muito natural, né? Não teve um porquê, assim, uma situação específica em que eu possa dizer que me engajou de alguma forma na justiça. Me veio pelas minhas facilidades de oratória, de gostar de estudar, de gostar de aparecer um pouco, que o advogado precisa gostar de aparecer. Então, veio dessas qualidades, talvez, né, pessoais, e que, de uma forma meio vocacional mesmo, e se encontrou na faculdade, né? Na faculdade que eu percebi que, de fato, eu tinha feito a escolha certa, de que o direito realmente vinha a calhar com muitas das coisas que eu penso e que a gente vivenciou como família também, né? Apesar de a gente, assim, somos primos um pouco distantes, né? Não é primo de primeiro grau, mas com famílias muito próximas e a gente tinha, eu percebo, né, que a nossa família, a gente traz essa coisa da justiça muito forte. E isso vinha com a gente novo, assim, das coisas certas, da educação como, como um movimento emancipatório. Então, eu sempre quis estudar e o direito, ele veio como uma possibilidade óbvio, de ascensão individual, mas também de fazer aquilo que eu gosto,
no meu dia a dia, né? Mas não teve um porquê, como eu falei da outra vez, não teve um porquê, igual alguns colegas que eu sei que têm, que se adequam aí mais ou menos ao mesmo perfil que eu, né, de mulher negra, que normalmente tem um porquê mais específico, assim, uma situação mais específica em que, passei por tal situação de justiça que me levou ao direito. Eu não tive isso. O direito veio de uma maneira mais natural. E como ser uma mulher negra na faculdade de direito? Vou falar especificamente da minha vivência, né? Como eu falei da outra vez, eu estudei na Universidade Federal de Ouro Preto, que é uma cidade pequena, fica numa cidade pequena, em Ouro Preto, Minas Gerais. Pequena, assim, no padrão São Paulo, né? Comparando a São Paulo Sim. capital, que a gente está aqui pensando. Uma cidade que tem a maior parte da população da cidade negra, né? E que a gente não vê isso refletido na universidade, né? Então, quando eu entrei, o primeiro choque foi o choque cultural de estar vindo para estar indo para outro estado, ter aquela outra vivência. Em questão de gênero, como eu falei também, era muito paritário, né? A sala de aula era muito paritária no direito. Outros cursos como engenharia, a gente já via um abismo entre gêneros, né? E as meninas, eu acredito que lá, eu morei em República, né? Com 9 mulheres por períodos, né? De 9, então, na verdade, não foram 9 mulheres no total, foram bem mais. Porque eu cheguei, tinha um pessoal formando, depois veio o pessoal que veio depois. Então, eu acredito que pelo menos umas 14 mulheres moramos juntas, assim, né? Não todas ao mesmo tempo. Legal. E todas de vários cursos. E eu percebia que essa questão de gênero era uma coisa que as meninas sofriam muito mais, as meninas que faziam cursos de exatas, né? A engenharia, ou farmácia, que lá também é tido como exatas, apesar de ser biológica, mas a faculdade é bastante tradicional, ela sofria um pouco mais com a questão de gênero, mas principalmente o pessoal de engenharia. Eu tinha uma colega de engenharia geológica que sofria muito violência de gênero na faculdade. Assim, enfim, né? A gente vai falar de outras coisas. Mas na minha sala em si, a gente tinha aquela questão da não representatividade, né? Eu até comentei da outra Sim. vez, a gente tinha professores, por exemplo, que confundiam os alunos e davam para as meninas o mesmo nome que eu. Já me conheciam, já estava lá há algum tempo. É que tem cabelo cacheado e faz direito, é Beatriz também. Então, assim, tinha uma colega que chamava Mariana, que, coitada, toda vez era Beatriz. Até, mesmo vendo na chamada que o nome dela era outro, ela era chamada pelos professores de Beatriz. Então, assim, a gente tinha muito essa questão de não estar representado. Da outra vez, eu lembro, enquanto eu falava disso, é que eu não consegui falar que a conexão estava muito ruim. Uma pessoa nos questionou sobre o processo de embranquecimento na faculdade. A tia Roseli falou sobre isso. Isso. E de fato, uma coisa que eu não tinha falado, mas é que eu acho importante a gente falar. Não só na faculdade, né? O processo de embranquecimento, ele vai te acompanhando, eu acho que desde que você toma consciência de que você não é igual a todo mundo. E principalmente se você ascende socialmente e vai para um espaço em que é majoritariamente ocupado por pessoas brancas. Então, assim, Exatamente. eu estudei em escola particular no ensino fundamental, né? No ensino fundamental, só no médio que eu passei para escola técnica pública, mas antes, e por opção, se eu quisesse, teria continuado, né, na particular. E esse foi um dos meus maiores sofrimentos, assim, eu não sabia o que eu vivia, eu fui ter essa consciência hoje, com 20 e poucos anos, né, assim, tive essa consciência mais recente, acho que mais no período de faculdade, que a gente começou a dialogar e entender, mas eu sofria muito, sofria bullying por não me adequar, por não ser parecida com as outras meninas, sofria essa de não aceitação, e isso culminou rapidamente num processo de embranquecimento e que também, por ser muito natural para as mulheres para minha mãe também foi natural ela ter que se embranquecer, é uma coisa que não é questionada. Então, assim, era aquela coisa de você com 7, 8 anos querer alisar o cabelo e ninguém perguntar o porquê. Tipo, tá bom, então vamos lá, vamos alisar. E, Pode falar. você consegue visualizar que isso é uma falta de apresentação da história do povo negro mesmo? Da Desconhecimento. criança, da criança não saber de onde ela veio, que ela é bonita, que ela pode ser quem ela é, que ela não precisa se adequar. Isso é falta de demonstrar mesmo
de ter referências, né? De representatividade, né? Verdade. Eu acho que é um combo, né? Você não tem, você normalmente, né? Pelo menos na nossa faixa etária, eu acho que isso vai mudar. Assim, a minha filha já vai ter outra vivência, ela já vai ter uma mãe que se ama, que se vê como mulher negra em casa, então que já vai questionar isso de uma outra forma, né? Não de forma alguma criticando meus pais, porque é Não, reflexo daquilo que eles também viviam, né? Então, assim, o bonito era você estar embranquecido. Então, assim, e é comum, a gente vê isso todo dia. Ah, você. Quantas vezes eu tenho a pele mais clara? Quantas vezes eu não ouvi? Ah, você não é negra, você é morena. Você nem é tão negra assim, como se tivesse um nível de negro aceitável que eu estivesse dentro ali, né? exatamente. Tranquila, você tá dentro do nível aceitável de negritude. Então, assim, a gente tem. Não tem consciência e aí a gente acaba sendo levado. Eu sofria muito. Eu lembro que na época éramos poucos alunos, escola particular tinha 20 alunos na série, assim, né? Então, assim, todo mundo se conhecia e foi se conhecendo a vida inteira. E aí tinha um negócio de fazer a lista das meninas mais bonitas. E eu sempre ficava, eu e mais duas meninas lá, coitada, no fundo da lista. E aí aquilo acaba com a autoestima, e aí você por que que você é colocado ali. E depois de muito tempo que eu fui entender, eu não era feia, mas eu não me enquadrava naquilo que para eles era o ideal de beleza, né? Então, E hoje você consegue se olhar e você consegue entender e até fazer fotos como modelo com a sua beleza. sim, sim, É verdade. hoje eu consigo me ver bonita. Hoje, olha, a gente vai falar disso, a gente vai chegar na questão profissional também, né? Mas assim, essa questão da autoimagem, ela é uma coisa que vem com você por todo o caminho, como eu estava falando, né? Que a tia Rosane é um processo justamente de embranquecimento. Começou comigo lá na escola, e mesmo depois que eu ainda, já na faculdade eu já tinha assumido o cabelo crespo, né? Não usava mais o cabelo de maneira lisada. Então, eu já cheguei na faculdade já passando pelo que hoje a gente chama de transição, que na época eu chamava de martírio. E quando eu cheguei, ainda assim, eu tinha, até pouco tempo, eu tinha essa coisa de, nossa, meu cabelo tem que estar mais baixo, meu cabelo está muito alto. Nossa, eu tenho audiência hoje. Eu vou passar um pouco mais de creme para o meu cabelo ficar mais baixo. Então, assim, aí depois você vai fazendo como é que fala? Revendo, né, essas questões e fazendo essa própria autocrítica de calma lá, da onde que eu tirei isso? Da onde que eu vim? De onde que vem essa situação? Porque eu já tô. E assim, aí depois eu também passei a fazer a questão. Gente, eu vou chegar lá, eu já vou ser diferente. Então, assim, não importa se o meu cabelo vai estar muito alto ou muito baixo, né? Evidente que para algumas pessoas importa sim. Eu já cheguei a ouvir em ambiente de trabalho no escritório de advocacia de uma pessoa do RH, abre aspas, porque eu lembro a frase exatamente do jeito que ela falou. Nós sabemos, Beatriz, que algumas pessoas têm sempre que estar mais bem arrumadas que outras. Então eu já ouvi isso eu já trabalhava na empresa, ouvi isso de uma pessoa do RH que não era negra, porque eu lembro que eu liguei para uma amiga negra que é advogada também. E eu falei, se fosse uma outra pessoa negra me falando isso, ia ser quase que um desabafo, né? Uma conversa de tipo, meu, a gente Sim. sabe como que é o dia a dia. A gente sempre tem que estar mais arrumado do que outro. É o que eu chamo de pedágio, né? A gente vive com um pedágio latente. Você tá aqui, então você tem que se adequar, você tem que se embranquecer. Então, mas não era uma pessoa branca e evidente que eu tava sofrendo o racismo dentro do ambiente de trabalho, que na época eu estava muito nova, muito no início de carreira e não consegui refutar. Hoje talvez eu teria falado alguma coisa. E também entrevista de emprego. Já ouvi. Eu fui fazer uma entrevista no escritório de advocacia no Itaim Bibi uma vez e o rapaz que estava me entrevistando falou que é um escritório, tem uma diferença na advocacia que a gente chama de escritório de massa e escritório boutique. Escritório de massa atende a massa em grande quantidade, né? Então atende muita Sim. gente e abre vários processos ao mesmo tempo e várias pessoas da massa, né? Vamos pensar assim. E o escritório boutique não, ele é como uma boutique de roupa, né? Ele atende as pessoas mais selecionadas, enfim. E aí eu fui nesse escritório boutique, que eu queria até então trabalhar com direito empresarial, na época tinha essa ideia, tinha acabado de formar. E aí o rapaz falou para mim que eu tinha cara de quem usava transporte público.
Ele falou, não, é que a gente tá... Você veio de transporte público, né? Você tem cara de quem usa transporte público. E não foi uma coisa assim de... ele tava falando como se quem dá bom dia, assim, né? Foi uma coisa muito natural para ele. Eu falei, por que eu tenho cara de quem usa transporte público? Né? Aí você para e faz essa reflexão. Então, assim, é o que a gente chama de racismo estrutural, né? Então, é complicado. Essa era a próxima pergunta, já que você entrou, você vai entrar um pouquinho mais. Por conta dessa estrutura racista mesmo que a gente vive. É bem importante que você que está assistindo aí, né, que você que é branco, que nunca vivenciou, conseguir escutar isso, né, digerir e tentar exercer a empatia de se colocar no lugar de quem está falando do que viveu. E a pergunta é, diante da estrutura racista que a gente vive, como que você percebeu para você ser inserida no mercado de trabalho? Né? Você já então assim já tendo essa autoconsciência, essa autoafirmação de mulher negra, de usar o cabelo bonito do jeito que ele é, de você ter mais o intelecto, aquilo que você assumiu como conteúdo, né, do que como estética, e como que você sentiu o mercado, na verdade. Então, como eu estava falando, a gente já meio que adentrou nisso, né? Eu não, eu passei a entender algumas coisas que eu vivia hoje, tá? Para ser bem sincera. Quando eu me formei, não há muito tempo atrás, mas quando eu me formei com 23 anos, eu não tinha... Algumas coisas eu vivenciei e não entendi na época como racismo. Apesar de já ter uma consciência racial muito mais bem estruturada, porque essa formação ela acabou acontecendo na faculdade, né? Que na faculdade você começa a se perceber. Esses dias até uma colega de faculdade que morou comigo fez um post sobre isso. Você começa a perceber que você quase que raridade ali dentro, apesar de eu já ter entrado na época do sistema de cotas, entrei por cota na universidade. Você começa a perceber que você não tem colegas muito parecidos contigo, não se vê nos professores, você não se vê mesmo. Eu não tive nenhuma professora negra na faculdade, nem de pós-graduação, nem aula magna, nem um palestrante que veio. Assim, eu tinha um professor negro, um professor de direito penal, e que fazia questão também de postular que ele era um homem negro ali e tal, fazia esse exercício pra gente, e era o único que a gente tinha dentro da faculdade, né? Então, assim, você já começa a perceber que o mercado de trabalho não vai ser fácil, porque é evidente que você vai para a faculdade com ambição. Então, você começa a querer encontrar referência, né? Tudo que a gente faz, eu vou jogar basquete, eu quero ser o fulano. Eu vou jogar futebol, eu quero ser o ciclano. E você vai ser advogado, você busca a mesma coisa. Eu buscava, depois eu acabava querendo ser personagem de série, né? Porque é quando você consegue encontrar uma referência hoje em dia de uma mulher negra forte que é Verdade. advogada. Graças a Shonda Rhimes, aí eu consigo falar, nossa, eu quero ser fulana, quero ser ciclana. Mas antes não tinha, eu não tinha essa referência dentro da faculdade. Os meus colegas falavam, eu quero ser igual a Flaviane Barros, que era uma professora que a gente tinha. Eu não me via nela, eu não conseguia me ver naquela posição, né? Então, assim, você começa... o primeiro choque de mercado, eu acho que é esse. Você não conseguir encontrar nenhuma referência a qual você queira... Você consiga se visualizar, almejar, né? Que pareça com você. E depois foram essas situações que eu fui passando, assim. Eu lembro que eu e minha mãe, bem no início, a gente tinha acabado de formar, a gente avaliava o site do escritório para ver se o escritório tinha se preocupado, pelo menos colocar um modelo negro no site, porque eu falava, se ele teve essa preocupação, de repente ele já tem uma consciência mais bacana, mais interessante. Não, eu não deixava, que fique claro, tá? Eu não deixava de fazer entrevista por conta disso. Eu ia, mas eu já tinha uma noção da possibilidade de eu ser selecionada ou não. Então, assim, e é evidente que tem algumas questões que você não consegue fazer. Por exemplo, eu não conseguia decidir numa entrevista de emprego de tênis.
o mundo do direito, ele é extremamente social. As pessoas andam de social. Mas eu já fui em entrevista de emprego em que pessoas brancas iam de tênis e isso era aceitável. E eu não posso ir numa entrevista de emprego de tênis. Isso não vai ser aceitável. Eu não posso, ainda mais no escritório de advocacia. Então, eu não posso decidir que eu vou... não posso no sentido de, assim, se eu quiser ser selecionada, né? É evidente que eu posso. Acho que está sendo claro, né? Tá dando para entender. Mas... se eu escolher uma roupa um pouco mais estampada, talvez eu vá assustar o meu recrutador. Ele vai pensar, ele vai parar e vai pensar, pro perfil de pessoa que eu atendo aqui, talvez essa pessoa não vá se adequar, ela vai assustar, ela vai... E sem falar dessa imagem, isso é uma coisa legal que eu queria falar também, que é uma coisa que eu fui perceber na faculdade e vivenciar no dia a dia. A gente tem uma imagem de que a mulher negra é uma pessoa agressiva, de que ela é uma pessoa reativa, surtada. Sim. E que foi construída também pelas séries, pelos filmes, principalmente os filmes americanos. A gente tem essa ideia, a gente não consegue imaginar uma pessoa, uma mulher negra com um tratamento polido, com uma conversa polida. Não que a gente tenha que ser, né? Nem de um jeito, nem de outro. Mas às vezes a pessoa já visualiza você. Eu acho legal, a gente precisa de uma advogada. Eu nem abri minha boca, cheguei com o currículo e sentei. A gente precisa de uma advogada assim, que tem esse posicionamento mais assertivo, mas a pessoa nem me conhece, mas ela já tem um estereótipo pré-definido na cabeça dela. E aí tive essas questões mais de sofrer racismo mesmo, de ouvir, você tem cara, como eu falei, né, antes, você tem cara de quem usa transporte público, e é evidente que a minha entrevista toda nem sequer falou do meu currículo. A pessoa me perguntou da minha vida, da minha vivência, onde eu morava, etc. E encerrou a entrevista porque ia chover e ele não queria que eu tomasse chuva porque eu usava metrô. E tive essa questão de já ouvir por algumas vezes que eu sei. Eu acho que no dia eu tava sem maquiagem. Eu tinha feito algum procedimento no rosto pra espinha, bem no início da carreira, e eu tava sem maquiagem, aí fui chamada na RH para que conversaram comigo, e a pessoa disse que a gente sabia que algumas profissionais precisavam estar mais bem arrumadas que outras. Então, eu já vivenciei isso. E nem imagino o que já vivenciaram as pessoas de pele mais escura, porque a gente tem que ter noção também de que eu tenho um certo privilégio, né, assim, vamos dizer assim, no dia a dia, na convivência, por ter a pele mais clara, por ter traços mais embranquecidos, de maneira mais natural, porque meu pai é branco. Então, assim, eu sei que muitas meninas, mulheres que viveram e entraram no mercado de trabalho que eram de pele mais escura que eu. Agora, falando disso, vou até lembrar, no cursinho, minha mãe vai lembrar dessa, minha mãe tá aí. Prestando vestibular, eu fui prestar vestibular. Eu era uma pessoa assim destemida, né? Então eu falei, eu vou fazer FGV. Vou prestar o vestibular. Aí eu lembro que na época a mensalidade estava em torno de uns R$ 4.500. Isso 2011, tá, gente? Baratinha. E aí, imagina, hoje nem imagino. E aí eu peguei e falei pro meu pai falou, dá-se um jeito, às vezes você passa bem, pega uma bolsa, a gente conversa, se você passar, vamos falar com vó, com não sei o quê, e vamos montar, enfim, FGV, vamos. E para quem não sabe, pelo menos na época, o processo seletivo da FGV é completamente diferente dos vestibulares das outras universidades em São Paulo. Então, assim, das outras faculdades. Quando normalmente você faz uma primeira fase de múltipla escolha e a segunda de prova escrita, lá é um pouco mais avançado. A sua primeira fase já é dissertativa e a segunda fase é uma entrevista. E aí eu peguei e fiz a primeira fase, passei. E eu me lembro que no dia que eu fui fazer a primeira fase, eu fui com uma colega que era... não vou lembrar o país agora. Se eu não me engano, ela era do Quênia. E ela tinha muito dinheiro, tinha sido adotada por uma família de posses aí em São Paulo. E ela estudava comigo no cursinho e ela tinha a pele bem mais escura que a minha. E nós fomos fazer o vestibular juntas, não. Nos encontramos lá e minha mãe nos levou. E aí nessa nós entramos e a minha mãe foi falar ou entregar alguma coisa para mim, ou um lápis ou uma caneta para quem fosse fazer a prova, para que eu fosse fazer a prova, e foi a catraca.
E aí o segurança da FGV falou, não, a entrada de serviço é na lateral. Virou para minha mãe, falou, na entrada de serviço não é essa. E ela falou, não, minha filha está vindo prestar o vestibular. E aí eu lembro que quando eu saí, minha mãe falou, você vai passar. Você pode nem fazer matrícula, mas que você vai ter o nome na lista de aprovados desse negócio. E aí eu fiz a primeira fase, fui aprovada, eu fiz a segunda fase também, fui aprovada, mas para ter bolsa tinha que estar entre os 10 casos. E eu lembro que a minha mãe, eram esses momentos assim que traziam uma certa noção do que nos esperava, né? Sim. Você falou uma coisa interessante sobre referência, aliás, de todas, né? Mas sobre referência, eu estava pensando alguns dias atrás sobre os meus heróis da infância, né? E de quem que eu podia me espelhar para ser no futuro. E eu percebi que o meu primeiro super-herói, olha que coisa de louco, foi um príncipe em Nova York, do filme do Ed Murphy. Porque foi o primeiro homem negro que eu vi que era bem sucedido e era respeitado por onde ele passava. Né? E isso faz falta para nós. Quem que eu posso ser? Quem que eu consigo enxergar daqui 10, 15 anos que eu consigo me ver naquele cara e que eu sei que eu consigo ser igual a ele, né? E aí você falou sobre a mulher negra também, que ela tem esse estereótipo. E a história, né? Que nós vamos chegar nessa parte que eu acho que você tem muita coisa para falar sobre isso. O quanto que a história ela maltratou, né? E o quanto, na verdade, também ela fortaleceu a mulher negra. Porque a mulher negra na nossa sociedade, ela está muito abaixo do homem branco, da mulher branca, do homem negro, e enfim, etc e tal, para chegar até ela. E para ela chegar, né, você, um exemplo, a ser uma advogada formada numa universidade federal, ou uma diretora de uma escola, ou uma chefe de qualquer setor que seja, ela teve que passar por cima de muitas coisas, mas de muitas coisas. Né? Aquela velha frase, que você deve ter escutado isso na sua casa, eu ouvi na minha, de você sair da sua casa para você ser 2 vezes melhor. Né? Essa responsabilidade. E isso não é que, gente, não é vitimizando, não é colocando isso como empecilho, muito pelo contrário, né? Que para você estar onde você está é porque você, de fato, é muito boa, isso tem que ser enaltecido, né? Você passou por cima, está passando por cima de diversas coisas por isso. Então, isso também vem da história, né? Tem aquela frase que é bíblica que a gente traz para o nosso dia, para a negritude e para o nosso empoderamento. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Quando você conhece o que você é, de onde é a sua história, o poder que você tem, e a sapiência, a inteligência e todo o conteúdo que você tem, isso te liberta. Sim. Então, esse processo de branquitude, de você ter que se adequar, de você ter que se ajustar para estar dentro da forma que a sociedade determina, já não existe mais. Sim. Que vai valer é o seu conteúdo, é o que você sabe, é a sua palavra. Só que até você chegar para ter a oportunidade de expor quem você você tem que quebrar muita coisa. Ou em ponta de faca e é muito enquadramento até você chegar em determinados espaços também. Né? Eu acho que hoje, talvez, as próximas gerações que vierem, eu não sou tão mais velha, eu tenho 27 anos, mas assim, eu já imagino que a minha filha vai vivenciar algumas questões muito diferentes da forma com a qual eu tive que vivenciar. Porque a gente já discute isso hoje, Evandro. Antes, a gente não discutia isso. Antes, era comum você ouvir... eu ouvia isso era uma máxima que eu ouvia dos meus avós, enfim. A ordem dessa vida é clarear. Olha o quanto machuca uma frase dessa. Sim. Você entender que você entendia que você tinha que se clarear, que você tinha de fato que se embranquecer para você ocupar determinadas coisas. Isso que você falou, eu lembro assim, desde muito nova, 6, 7 anos, até assim, você vai para a escola, você sabe que você não pode, você tem que estar sempre limpinha. Você sabe que você tem que estar sempre organizado. Você sabe que você não pode fazer algumas coisas que os seus colegas vão fazer.
você sabe uma série de coisas. Eu estudei na mesma escola a vida inteira. As pessoas me conheciam até o ensino médio. As pessoas me conheciam, conheciam minha família, conheciam meus avós, como se da família fosse. Afinal, tinham 20 alunos cada sala ali, era pouquíssimo, né? E eu estudei ali do maternal até o 9º ano do ensino médio. E eu lembro que eu tive uma discussão com uma colega de sala, que eu sofria muito racismo. E assim, chegamos na ponta do iceberg já no ensino médio, ou seja, eu sofri racismo desde muito nova. E aí, quando chegou uma hora que explodiu, não aguentei mais, nós entramos lá, coisa de. Sim, entramos no tapa mesmo. E aí, minha mãe foi chamada para conversar, e a mãe da menina também, ambas suspensas, enfim. E aí eu lembro que depois a gente teve que passar pela orientadora escolar. E a orientadora escolar, ela me perguntava, ela era nova na escola, se tivesse uma faca, você teria atacado na menina? Se tivesse não sei o que, você teria tipo, feito na menina? Como se eu fosse de fato uma delinquente juvenil. A menina não teve que responder nenhum desse tipo de pergunta, porque a gente chegou até a conversar depois na vida adulta e ela falou: Nossa, você passou por isso? Eu não fiz a orientação educacional. Então, assim, apesar de eu estar sofrendo, o problema ainda acabou sendo eu, no fim. Né, assim, porque eu explodi e acabou sendo eu. E eu lembro que umas 2 semanas depois eu fui lá receber um prêmio de melhor redação na escola. E ainda eu estava suspensa e tive que voltar mesmo assim. Porque tinha que receber e aí a escola tinha que tirar foto. E aí eles ligaram lá para que eu voltasse para a escola. Então, assim, isso que você falou da gente tem que estar sempre em uma posição melhor, em ter que se privar de determinadas coisas. Eu chamo isso de pedágio. Né? Quando você consegue acessar determinados espaços sociais, em que, em teoria, nós não seríamos bem aceitos, a gente paga. A gente paga um pedágio de Sim. ter que ser acima da pessoa branca ali naquele ambiente. Então, se você está num ambiente de trabalho e o seu colega ele pode ter um perfil mais descontraído, mais soltão, não sei o quê, e você talvez não tenha essa mesma liberdade. Você tenha que ser o cara certinho, que faz tudo direitinho, que trabalha mais do que o outro, enfim. Principalmente início de carreira. Depois que você começa a se conseguir construir de fato essa identidade vista de outra forma, porque assim as pessoas, como o racismo é estrutural, muita gente demora para te ver para além da tua pele. Ele demora muito para ver, para te ver além dos teus fenótipos, além de muita coisa. Eu já fui contratada num lugar por ser negra também. A gente falou de não ser contratada por isso, mas eu já fui contratada num lugar por ser negra porque muitos dos clientes eram negros e aí o escritório achava que eu seria um ponto de identificação, de representação para as pessoas, né? É muito comum quando eu atendo uma pessoa negra que ela fale que eu sou parecida com alguém ou ela queira me encaixar em alguém da família dela, sabe? Principalmente se for uma pessoa mais simples. De, nossa, você é advogada e tão novinha, você é a cara da minha sobrinha. Acontece muito isso, né? Para tentar, de fato, se ver. É o que a gente falou, da Se gente vê. não ter essa referência de se ver nesses espaços, né? Eu acho que é isso. Tô divagando aqui, já que eu vou falando, eu vou. Eu gosto. E agora, ainda neste tema, só que entrando um pouco também na questão de gênero, eu queria que você falasse um pouquinho da importância do direito na vida da mulher. Ai, vamos longe, hein? A gente. Principalmente na área trabalhista. Certo. Eu vou fazer um apanhado histórico, assim, bem breve, tá? Só pra gente ter uma noção. Quando eu entrei na faculdade, diferente de alguns colegas, a minha mãe até colocou aí, eu vi nos comentários, né? Eu não venho de família de jurista. Isso, inclusive, foi uma das primeiras perguntas que fizeram para todos os alunos quando a gente entrou no curso. Quem é filho de juiz? Quem é filho de promotor? Eu sou filha de uma professora, hoje diretora de uma unidade escolar, e o meu pai hoje também é professor, mas engenheiro eletricista, mas ambos já que alcançaram o ensino superior já mais velhos, né? Não já com filhos, enfim. Então, assim, eu tive um momento de vivência de pais que ainda nem tinham ensino superior. Minha irmã acho que já não tem muita noção disso, mas eu ainda tive.
Então, assim, eu cheguei na universidade sem muita noção do direito mesmo da nossa. A gente não aprende isso na escola. A gente aprende história europeia na escola. A gente não aprende nem a nossa história, nem a nossa. A gente aprende período militar, decora as datas das constituições, porque eu lembro de ter assistido isso na escola também, depois estive na universidade de novo, mas a gente não entende muito bem aquilo tudo, né? E aí, por isso que muita gente entra na universidade, eu acho engraçado, porque tem pai que surta, né? Que a pessoa entra na universidade e sai problematizando tudo, o chatão. Eu lembro meus 2 primeiros anos de universidade, quando eu voltava para casa, eu era a insuportável. Tudo eu questionava, porque você começa a ter acesso a um conhecimento que você não tinha ainda, uma informação de coisas que você não tinha. Então, assim, dizendo tudo isso para chegar na tua pergunta. Na universidade, eu percebi, eu fui tomar ciência de que a mulher, até uma história muito recente, contemporânea no Brasil, ela tinha uma posição de propriedade. Então, no Código Civil, que é de 1916 e que se modificou, se não me engano, em 2002, a mulher ela tinha uma posição de posse mesmo. Ela era a posse do pai e depois, quando ela casava, ela se tornava posse do marido. É daí que vem nós tomarmos o nome dos esposos no nosso nome. Porque a gente passava de propriedade e precisava ser identificada como a senhora do fulano, né? Então, assim, eu me lembro até que quando eu casei, eu fiz Tá vendo como a gente vira chatona? Eu fiz um chabu no cartório, porque eu não queria trocar o nome e ainda dei uma aula pra moça, coitada. Falei, você sabia que na história do país, só mulher e escravo que trocava nome, porque mudava de posse? Eu não vou trocar. E ela, tá bom. Então, eu fui perceber e ter noção disso, né, na faculdade. Até uma história recente, e aí a gente chega no que a gente vivencia hoje, né? Era permitido o esposo e os pais, legalmente, isso era previsto em lei, castigar fisicamente a tua esposa para educá-la, né? Então, é por isso que a gente hoje tem uma desconstrução tão pesada e social de entender a violência doméstica, a violência psicológica, enfim, a carga mental, que é o que a gente está pensando hoje, né? Então, assim, foi na faculdade que eu comecei a ter noção dessas coisas, né? De que a mulher, ela tá numa posição de submissão e isso se reflete no direito do trabalho muito massivamente, e a gente tem uma subclasse de trabalhadoras que é a mulher negra, e eu também vou chegar nisso, mas eu vou continuar ali meu raciocínio no sentido dessa questão da posse, né? Então, assim, por muito tempo, até eu acredito que as nossas tias, minha mãe, vai se recordar, se a tia Daisy estivesse aqui, com certeza ia poder pontuar, porque na época dela, que ela viveu, existia isso ainda, da mulher de fato ter que pedir autorizo para viajar. É como uma criança. Depois, quando ela deixou de ser posse, ela foi equiparada a uma criança. Ela ainda não, legalmente falando, tá? Ela ainda era relativamente capaz. Então, ela não tinha capacidade para fechar um negócio, ela não tinha capacidade para consentir com determinadas coisas. Então, assim, tem muitas coisas que hoje a gente pensa, né? Eu falo, às vezes, eu tenho que explicar para alguém que se a esposa dele não quiser ter relações com ele e ele forçar estupro, e a pessoa ainda acreditar que não pode ser porque ela casou comigo. Então é um casamento, você consente ad eterno, né? Não é assim, as coisas não são assim. Então, isso tudo é uma desconstrução. E a gente vê isso no mercado de trabalho, né? A gente vê muito no mercado de trabalho também a questão da desigualdade do trabalho de casa, né? Do trabalho que a gente chama de doméstico e que também vou chegar aí em relação às trabalhadoras que assumem esse trabalho também na casa das pessoas que ascendem socialmente. Então, assim, historicamente, a mulher toma um papel de cuidado do lar, né? Ela vinha tomando. E quando a gente conseguiu galgar o espaço do trabalho, a gente não conseguiu se desprender dos outros
compromissos que a sociedade tinha nos imposto. Então, assim, a mulher ainda tem a obrigatoriedade de ser a mãe, de ser a dona da casa, de cuidar disso tudo, e ela trabalha porque ela quer. Porque ela decidiu trabalhar, então ela que assuma aí mais essa responsabilidade também, né? Então, assim, quando o direito do trabalho, eu falo isso porque às vezes eu tenho que justificar para algumas pessoas o porquê que a gente tem algumas proteções no direito do trabalho para a mulher, é em razão disso, porque a gente tem uma quádrupla jornada de trabalho, né? Você observa em termos de ascensão, e aí eu tenho certeza que alguns colegas que estão aqui que eu estou vendo não vão mentir, que quando você vê mulheres, por exemplo, no escritório de advocacia, que é onde eu frequento, que ocupam cargos de liderança, essas mulheres não casaram e elas não são mães. Porque para elas chegarem nesse espaço, elas têm, assim, tacitamente que abdicar disso, porque o mercado de trabalho não vê de uma forma positiva a mulher que é mãe. Mas não, e essa regra não se aplica para o homem. Se você vê um homem no cargo de liderança, em regra é positivo que ele seja casado e que ele tenha filhos, porque aí ele é mais família, ele não é mais tão do rolê e tal, ele tem essa mais responsabilidade, ele é visto como um profissional mais responsável. Ele é responsável e ela é uma profissional mais relapsa. Por quê? Porque ela está sobrecarregada. Ou porque ela tem que assumir em casa, ou a gente tem a ideia de que ela talvez assuma, porque às vezes os lares já estão com divisão de tarefas e etc. Mas essa mulher ainda vai ser vista no mercado de trabalho dessa forma, né? Então, assim, eu já tive que... A gente estava falando de trabalho, eu já tive que responder perguntas em entrevista de emprego, de quando eu queria engravidar, de se eu morava com meu marido, e que eu já questionei e sei que meu marido nunca teve que responder em entrevista de emprego nenhuma se ele estava pensando em ser pai e quando, e se ele morava comigo e qual que era a nossa relação e se a gente estava planejando família e etc. Porque isso não faz diferença profissionalmente para ele. Sim. E em relação à questão historicamente, né, da mulher negra no mercado de trabalho, a gente... A população, né, as pessoas negras em geral, nós estava conversando sobre isso pouco antes da live começar, né? Assim, a gente teve um processo de escravatura, né, no Brasil, de escravidão dessas pessoas negras, e não um processo de inserção social. Travou. Tá me ouvindo? Calma aí, Bibi. Calma. Volta lá. A gente teve um processo da escravatura. Pau. Tá me ouvindo, né? Tá me ouvindo? Sim. A gente teve esse processo e depois, quando houve a abolição, que veio por uma luta, a gente pensa que não, né? A gente não estudou isso na escola, como muitas coisas que a gente estava falando aqui, mas houve sim muita rebelião local, principalmente em locais em que a gente tinha Ouro Preto. Quando você vai lá, você vê revoluções locais. Quando você está lá, você estuda, porque tinha uma população negra muito grande ali dentro. Calma, calma. Toda vez que você fala o assunto mega pesado, a internet não te aguenta. Calma aí, vamos esperar a Bia voltar. Voltou, Bia? Voltou. E a gente vê que regionalmente, em vários locais, e mais ou menos na mesma época, despontaram muitas revoluções, rebeliões locais, revoltas, né? Cada local tem um nome específico, no sentido da libertação do povo negro e deles se emanciparem. Ninguém concede nada a ninguém, a gente vai ver isso, e isso até hoje. Ninguém te dá um direito trabalhista porque acordou pela manhã e achou que, nossa, hoje é um bom dia de presentear os trabalhadores. Assim como não aconteceu com a questão da escravidão no Brasil. Mas, uma vez abolida a escravatura, nós não tivemos um processo de ressocialização, de reinserção social, muito pelo contrário, fomos jogados às traças. Muito pelo contrário. E vocês que te virem, e vocês agora, olha, antes você ainda trabalhava e tinha o reteco da minha comida, agora nem o reteco da minha comida você tem mais. Então, trabalhava, né? Cheio de aspas. Então, assim,
Hoje, gente, a escravidão é muito recente no Brasil. Você vai em alguns lugares em que as pessoas ainda conseguem falar: ah, meu biso foi escravizado. Você consegue ter referência disso nas famílias negras com muita frequência. É uma história muito. O seu avô era. O, o seu avô, ele era filho, né? Minha avó, ela contava que ela era órfã, mas ela sabia que os tios dela haviam sido escravos. Exatamente. Gente próxima a nós aqui. É uma história muito recente. Nós não convivemos, né, com os pais dele, mas convivemos com a tia Daisy, que, né, que era irmã do meu avô, e que eles contavam dessa história de que eles tinham memória. É muito próximo. E aí a gente Sim. vem e começa a cobrar das pessoas, enfim, né? De que a gente ascenda socialmente sozinho, te vira. Sendo que sendo que todas essas amarras, todas essas questões sociais, elas se perpetuam, gente. É completamente diferente. Eu me lembro na época da universidade que eu conseguia fazer essa noção, assim. Quando a pessoa falava do avô dela, ela falava de alguém que já tinha feito ensino superior. E de alguém que tinha feito ensino superior em universidade pública no Brasil há 60 anos atrás. É uma outra realidade, gente. É muito raro. Eu tenho uma amiga que ela fala: você quer saber se alguém é branco e se ele é rico? Pergunta se o avô dele estudou e qual que era a profissão. Porque se o avô dele já era médico, a probabilidade dele vir de uma família de posses é muito grande. Então, assim, a gente tem hoje em reflexo profissional toda essa carga histórica. E a gente tinha uma figura da mulher. Quando a pessoa fala, eu vejo muito no movimento negro, principalmente quando é uma pessoa branca que não tem muito acesso a essas informações, né, essas discussões, vamos dizer assim, né, não está tanto nesse polo de discussão, quando a gente fala que a nossa miscigenação é fruto de um estupro, porque as mulheres negras, elas não queriam se relacionar com os homens brancos da Casa Grande do lado das esposas deles. Elas eram estupradas. Elas eram propriedade. E elas eram vistas dessa forma. E foi cunhada, historicamente, estou falando tudo isso para a gente chegar na empregada doméstica, tá? Foi cunhada a figura da mulher negra acompanhante, que já era aquela... que já tinha traços mais embranquecidos. A gente começa com o processo de embranquecimento lá da época da escravidão. Porque ela era filha do dono da Casa Grande, ela já tinha traços um pouco mais brancos, então ela não era vista de uma forma tão inferior, e aí ela podia adentrar a Casa Grande. E aí ela adentrava a Casa Ela Grande. era mais bonita, até por isso, por ela ter a pele mais clara, o traço diferente. Ela era mais bonita e ela podia acompanhar a Sinhazinha para passear. A gente vê muito isso em novela de época. O Globo direto consegue retratar isso com muita clareza. Ela coloca aquela atriz que já vem, que é fruto da miscigenação, e coloca ela como companhia ou como cozinheira, enfim. E essa figura da criada, vamos dizer assim, né, que fica ali na casa, ela se perpetuou na nossa sociedade e principalmente nas pessoas que ascenderam socialmente como alguém que ainda está posto ali para servir. Então a gente tem hoje um exército de mulheres que não tem acesso à autoescolaridade, não diminuindo de forma alguma, porque é uma profissão, gente, mas é para a gente ter uma noção histórica disso. E que essa mulher, ela vai ocupar uma das figuras trabalhistas mais loucas da história, que é a empregada doméstica no Brasil. Que talvez seja a figura trabalhista que mais sofreu. Assim, é extremamente recente, é de 2000 e pouco, que eu sou péssima em data. É de 2000 e pouco você igualar os direitos trabalhistas da mulher, da empregada doméstica, com os trabalhadores. Antes, ela... É de 2000 e pouco, de pouco tempo agora, não é que é de 2001, 2002, não, é bem recente isso mesmo. É menos mesmo. de 10 anos. A gente faz, quando eu faço cálculo lá, como eu falei, sou ruim de data. Quando eu faço o cálculo da rescisão da pessoa, eu tenho que verificar se
se ela ainda está... Então, assim, acontece isso. É muito claro isso no nosso dia a dia, em que a gente simplesmente via a empregada doméstica como alguém da família, né? A gente fala muito isso. Ela é alguém da família, ela dorme no quartinho. Gente, a gente comprava apartamento, né? As pessoas compravam casa, apartamento com cantinho da empregada, com quartinho da empregada, que era um subquarto sem janela, em regra, que hoje a gente aposentou e transformou em depósito. Até porque, vai ver, Manu, até porque o termo doméstica também era da negra que podia ser domesticada para estar dentro do lar, né? Exatamente. Assim como um animal doméstico, né? Era isso que a gente estava falando desse processo de embranquecimento, né? Porque eles entendiam também de que uma vez você colocando ela tem um pouco mais de sangue branco, né? Porque em regra ela era um pouco mais domesticada, ela era um pouco mais civilizada. Então ela podia viver. Ah, minha filha tá querendo passar cotonete. A gente podia viver. Como é que fala? Poderia viver mais dentro. Por isso que termos que a gente utiliza hoje, né, vêm sendo desconstruídos, como tem o pé na cozinha. A gente ouve muito essa expressão. Ah, fulano tem o pé na cozinha, porque é um pouco mais escuro, mas tem a pele um pouco mais escura, então ele tem o pé na cozinha. Filha, a mamãe tá fazendo aqui a live, dá oi. Dá oi. Que gatinho. Então, é um pouco disso, assim. E a gente observa, principalmente eu que estou na questão trabalhista, né? A gente acabou nem falando na outra live, a gente falou um pouco, que eu atuo na advocacia trabalhista, em que a gente vê um papel da trabalhadora negra, mulher, muito... de diferença de subtrabalhadora mesmo, gente. A gente vê, os direitos são diferenciados, a gente vê a maior parte de terceirizados, né? Que são pessoas que já têm os direitos trabalhistas diminuídos, o salário diminuído e etc. São trabalhadoras negras ou trabalhadores negros, né? A população negra majoritariamente ocupa o papel dos terceirizados. A figura que a reforma trabalhista criou agora, que é o hipersuficiente, o trabalhador de alto salário, com alta capacidade intelectual, o percentual de pessoas negras que ocupa esse espaço é ínfimo e não porque elas não querem, né? É porque a gente pega ali uma referência, torna aquela exceção a regra e fala, não, qualquer um que consegue vai chegar lá. E não é bem assim, né? Ai, como que não é? Toda vez que eu faço live, principalmente não em espaços que a gente está discutindo sobre isso, mas eu sempre encerro falando, e não me tome como referência. O Silvio de Almeida fala muito isso também. Não vai virar e vai falar, o Silvio de Almeida chegou lá, tá vendo? Quem quiser chega. A Beatriz chegou lá, então quem quiser chega, né? Cheguei lá. Formei e tô aí trabalhando igual uma louca. Então, assim, a gente tem que ter consciência de que não é porque a gente está conversando e está discutindo isso aqui porque a gente não quer mais ser exceção de nada. Eu não quero mais ser exceção. Exatamente. Não quero ser mais exceção no escritório de advocacia. Eu quero ser a regra. Eu quero ocupar o espaço em mesma paridade. Eu quero não precisar discutir esse tipo de coisa no ambiente de trabalho, porque todos estamos ali em pé de igualdade. Eu me recordo quando eu tinha uns... Eu não me lembro bem, na novela da Cor do Pecado, a primeira entrevista que ai, gente, Thaís Araújo deu sobre a novela em que ela era protagonista, eu me recordo dela falar um negócio que ficou gravado na minha cabeça. Ela falou assim, e na época ela nem tratava tanto dessa questão da consciência racial, né? Ela era a primeira protagonista negra, fez 20 mil entrevistas para falar sobre isso. E aí, na época, eu lembro que ela falou assim, na verdade, o que eu gostaria é de pegar um roteiro em que não constasse que o meu personagem é não sei o que lá, negro. Porque as atrizes brancas não tem que passar, elas não pegam um roteiro e o personagem dela não é definido segmentado para aquilo, né? Exatamente. Não é definido porque ela é uma atriz branca. Ela vai poder fazer a vilã, ela vai poder fazer a mocinha, ela vai fazer o que for sem precisar questionar a questão racial. E aí, na época, ela falou isso e eu falei,
realmente, ela até então só fazia papéis que a discussão fosse essa. Ou então novela de época, né? Que a discussão é essa, mas não é tão explícita, né? Como a gente vinha falando. Bia, nós temos aí 5 minutos, então eu vou começar a minha despedida. A Manu tá cheia de saudade de você. Tá, vem aqui. E você encerra. Eu só gostaria de fazer um pedido para quem está assistindo a live aí. Nós temos mais alguns assuntos para tratar. Queria falar muito com a Bia sobre direito digital, que é algo que nós pincelamos na outra live. É muito importante, né, a gente falar sobre isso na internet. Então, se você quiser outra live como essa com a Bia, deixa seu coraçãozinho, comente aí, siga a Bia no Direito com Legenda, né? Siga a Bia Teles também, enche o saco dela. Quero te agradecer, Bia, por esse bate-papo. Eu enchi muito seu saco para a gente trocar esse papo, para você falar, para você despejar todo o seu conhecimento. E sou muito grato e muito orgulhoso, assim, por ser seu primo, por ter esse contato e por poder falar de você mesmo como referência e que você possa ser a referência para alguém que você não teve, né? Eu sei que você já é, ainda que você seja nova, que você esteja iniciando, né, a sua carreira ainda, mas que você seja uma das últimas exceções, né? Que você possa ajudar outras meninas a virarem a regra de fato. Muito obrigado pelo espaço, viu, Bibi? Eu que agradeço o espaço, agradeço o convite, agradeço a encheção de saco, porque eu sou super enrolada e, como mulher, ainda não consegui me desvencilhar aí também da minha quádrupla jornada, né? Mas eu agradeço muito o espaço. Me desculpa aí, às vezes, as divagações, porque eu, de fato, quando a gente está falando, assim, conversando, principalmente com o Evandro que eu conheço, né? A gente acaba divagando, eu faço toda uma volta para chegar naquilo que eu quero, de fato, dizer. Mas agradeço muito quem pôde nos assistir, né? E quem se colocou aqui para nos ouvir. E sempre que tiver oportunidade, o Evandro pode me chamar. Agradeço demais. Eu sou muito orgulhosa, assim, da nossa família, nos ter permitido ter essa consciência toda que nós temos hoje, né? E que a gente possa repassar essa questão e essas discussões para pessoas brancas e negras, porque apesar da gente estar tendo essa emancipação, desse empoderamento da nossa comunidade, né, das pessoas que se veem e se identificam assim como nós, mas é importante também que as pessoas brancas entendam e se posicionem quando for o espaço delas, evidentemente respeitando o lugar de fala daquele que vivencia isso no dia a dia. Bia, muito obrigado. Vou deixar esse vídeo salvo aqui no meu perfil e espero ter outras oportunidades dessa resenha aí. Muito obrigada. Obrigado, Bibi. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Tchau.